Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada desse sabadão falando sobre o 18º duelo entre Houston e Denver nessa temporada, né? Tipo, é surreal a quantidade de vezes que esses dois se enfrentaram, né? Realmente a sensação é que eles se enfrentaram mais de 15 vezes, mas eu acho que foi o terceiro, né? Foi o terceiro jogo. Os dois primeiros Denver ganhou e hoje, jogando lá no Colorado, Houston saiu com a vitória por 115-101. Uma atuação, cara, muito boa de Houston, né? O primeiro tempo teve os seus altos e baixos, mas ainda acho que tiveram mais altos do que baixos, né, por parte de Houston. Ofensivamente, eu gostei do que eu vi de Houston no primeiro tempo, e defensivamente, especialmente no segundo quarto, Houston foi muito bem, limitou Denver a só 16 pontos no segundo período. E aí, no segundo tempo, aí sim, eu vi Houston bem superior, especialmente a partir dos últimos 2-3 minutos do terceiro quarto, né? Dos 2-3 minutos do terceiro quarto até os últimos 2-3 do quarto período, neste recorte, para mim, Houston foi muito superior a Denver. Inclusive, foi nesse período aí de tempo, nesse recorte, que Houston desgarrou de vez no placar, né? Naqueles últimos 2-3 minutos do terceiro quarto, foi onde Houston colocou aquela run de 11-0, comandada quase que exclusivamente pelo Reed Sheppard, que jogou demais hoje. Atuação absurda do segundo anista, ele que não é de hoje que eu venho falando, que tem que ser titular desse time, que tem que ter mais minutos, que tem que ser, né, mais utilizado. Hoje foi mais uma amostra do porquê disso, do porquê que eu e uma boa parte da torcida de Houston querer o Reed Sheppard como titular, porque o que esse moleque joga e a diferença que esse moleque faz pro fluxo ofensivo de Houston quando ele tá em quadra é bizarro. É bizarro. Você pega os momentos de Houston com o Reed Sheppard na armação e compara com os momentos de Houston com o Amen Thompson na armação, cara, é um abismo de diferença. Abismo. Em termos de execução, tomada de decisão, fluidez, tudo melhora quando é o Reed armando o time. Tudo. Ele tem seus momentos ruins, sim, é um menino. Ele basicamente é um novato, porque temporada passada ele quase não jogou. Então é normal, ele vai cometer erros. Mas, no geral, as coisas funcionam muito melhor quando é o Reed armando do que quando é o Amen, porque o Amen, apesar de ser um colosso de defensor, um absurdo, e ofensivamente tem ali suas armas, né, atleticismo, velocidade e tal, ele não tem o QI para ser um PG titular, pelo menos no momento. Ele pode desenvolver isso e melhorar daqui a algum tempo. Mas hoje, ele não tem o cacuete de armador. Não tem. Não tem. Até o maior fã do Amen Thompson na Terra vai concordar que, no quesito armação de jogo, o Amen ele é muito abaixo do que a posição pede, entendeu? Ainda mais num time contender, num time que aspira título. Então, pra mim é muito nítido que o Reed Sheppard precisa ser colocado como PG titular desse time. E hoje isso ficou claro. Olha o que esse moleque fez. Já havia feito um segundo quarto muito bom, no momento ali onde Denver ficou na liderança, um dos poucos momentos, né, que Denver ficou na liderança, foi ele que veio do banco e recolocou Houston na frente, né, matando ali, né, acho que foram 3 bolas de 3 no primeiro tempo, ele foi muito bem. E na reta final do terceiro quarto, ele foi absurdo. Sozinho colocou a run de 11-0, matando 3 bolas de 3, conseguindo também, né, boas jogadas em drives. Foi nessa run que Houston abriu 16, indo para o quarto período. E no quarto período ele seguiu muito bem, né? Teve até alguns momentos de provocação dele com o Bruce Brown. Inclusive, o segundo tempo foi bem quente, né? Os jogadores de Denver deram meio que uma... Acho que eles... Sei lá, acho que meio que a frustração, porque a arbitragem hoje ela foi meio chata também. Não acho que foi uma arbitragem... tendenciosa, não acho que foi uma arbitragem péssima. Não. Por exemplo, a arbitragem de ontem entre Thunder e Minnesota pra mim foi muito pior do que a arbitragem de hoje. Mas foi uma arbitragem que marcou algumas faltinhas contra Denver que eu acredito que deram uma minada no emocional dos jogadores de Denver. E aí no segundo tempo os caras
pô, se perderam. Tipo, o Tim Hardaway tomando técnica por bobeira, Bruce Brown também cometendo um monte de falta burra. Não, pô, o Adelman foi expulso, o técnico. Ele deu uma de Chris Finch e foi expulso. Inclusive o Kevin Durant. Hoje o Kevin Durant ele tava paspica, né? Hoje o Kevin Durant ele ativou o modo Trash Talker com uma força impressionante. Eu acho que foi o jogo onde mais vimos o lado Trash Talker do Durant na temporada, né? Provocando o tempo inteiro, toda hora ali, né? Tirando um sarro do Tim Hardaway, do Bruce Brown, minando os caras, né? E eu acho que isso fez diferença no jogo. Isso fez a diferença, cara. Ele percebeu que os caras estavam meio pilhados e ele, mano, corroeu a mente dos caras. E aí, na hora que o Adelman foi expulso, ele até fez uma gracinha ali e tal. Deixa eu até ver se eu acho esse vídeo aqui do Durant. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Aqui, ó. Pô, muito foda. Inclusive, virando tendência, né? Técnicos serem expulsos. Né? Aparentemente, virou tendência na NBA. Ó, aqui. Ó, o Adelman vai ser expulso, vai ser ejetado e o Durant. Ó o Durant. Ele tava muito... Hoje ele tava zoeirinho, né? Hoje o menino KD tava zoeirinho. Enfim, o segundo tempo quente, os jogadores de Denver ficaram meio pilhados, o Adelman foi expulso e tal. E Houston cresceu nesse momento. Cresceu em meio a esse clima quente do jogo. E depois do finalzinho ali do terceiro quarto, depois que Houston abriu 16, Denver não conseguiu buscar, né? Denver fez um jogo muito abaixo. Obviamente, as ausências de Aaron Gordon, Christian Brown e Peyton Watson, os 3 melhores defensores do time, foram muito sentidas. Mas hoje, além de sentir falta dos seus principais defensores, Denver ofensivamente ficou muito abaixo. Né? Até o Jokic, que foi disparado o melhor jogador de Denver na partida, mas assim, disparado, ele não fez um grande jogo para os padrões de Nikola Jokic. 25 pontos, só 5 assistências, 7 rebotes, 5 turnovers. Não foi o grande jogo do Jokic. Beleza que ele sofreu com faltas, né? Ficou muito tempo no banco, o que dá uma quebrada no ritmo, né? Tipo, o Jokic ele cometeu 3 faltas cedo, ficou muito tempo no banco, e aí quando ele voltou meio que fora do ritmo do jogo. Mas assim, independente das faltas e tudo, independente se foram realmente faltas ou não, acho que das 5 faltas que marcaram no Jokic, eu acho que umas 2 foram meio forçadas. Mas enfim, independente disso, ele não fez um grande jogo, não arremessou bem também, o arremesso dele hoje não estava calibrado. E aí você junta um Jokic numa noite não tão boa para os padrões dele. Você junta isso com o Cam Johnson sendo nulo no jogo, com Tim Hardaway Jr. sendo nulo no jogo, com Jamal Murray fazendo um dos seus piores jogos na temporada. Jamal Murray em 35 minutos marcou 16 pontos, 4 de 3 no field goal, foi um jogo muito ruim do Jamal Murray. E aí tudo isso, né, com os desfalques e com o Houston tendo uma noite mágica no perímetro, o Houston hoje, galera, chutou 19 de 35 para 3 pontos. 54% de aproveitamento. Você pega aqui Rich Shepard, Durant e Jabari, é inacreditável que esses caras foram eficientes hoje. O Durant chutou 5 de 6 para 3 pontos, marcou 31 pontos no jogo, um dos melhores jogos dele na temporada. O Jabari chutou 5 de 11 para 3, 22 pontos, também um dos melhores jogos dele na temporada. O Jabari que vem fazendo uma temporada muito abaixo. O jogo de hoje foi muito acima do que ele vem entregando, perdão. E o Rich Shepard chutou 6 de 9. Terminou o jogo com 28 pontos em 30 minutos. Jogou demais o Rich Shepard. Então você junta o aproveitamento desses caras com a atuação abaixo de todo o time do Denver, com as ausências de Gordon e Christian Brown. Pô, não teve jeito, cara. Não teve jeito, o Denver não conseguiu voltar pro jogo depois de tomar 11-0 no final do terceiro quarto. E aí, faltando ali uns 2-3 minutos para acabar o jogo, o interino ali de Denver, porque o Adelman já tinha sido expulso, tirou os titulares e fechou com os reservas. Então, hoje foi um jogo muito ruim para Denver. Denver que vinha de 6 vitórias seguidas, viu a sua sequência ser encerrada. Ao mesmo tempo que foi uma noite maravilhosa para Houston, um dos melhores jogos de Houston. Numa noite muito ruim do Sengun, né? Sengun fez um jogo muito fraco, só que o time não sentiu muita falta do Sengun não, muito por conta do desempenho do trio e de coletivamente as coisas terem funcionado, né? Eficiência, a defesa de Houston foi bem durante basicamente todo o jogo, né? Conseguiu forçar 19 turnovers, né? No time de Denver.
capitalizou bem, como sempre dominou os rebotes. Então, foi um jogo onde um time estava numa noite maravilhosa e o outro numa noite não tão maravilhosa assim. Resultado, não podia ser diferente, né? Nesse contexto, não tinha como Houston não ganhar. Vitória merecidíssima de Houston. Houston chegando à sua 17ª vitória, vencendo, né, Denver e, né, Denver tendo a sua sequência de vitória sendo pausada, perdendo aí para Houston, tá bom? Só para deixar passado aqui os números. Kevin Durant 31 pontos, Jabari Smith 22, Aman Thompson 16, Rich Shepard 28. Esses foram os líderes de Houston na partida. Pelo lado de Denver, 25 pontos para Jokic, 16 pontos para Jamal Murray. Os dois foram os principais nomes aí desse Denver que hoje, no todo, foi muito abaixo, tá? O que você achou do jogo, queridão? Gostou do que viu? Você reparou que eu não critiquei meu Udoka hoje, hein? Olha aí. Na verdade eu critiquei, né? Por conta da questão do Rich Shepard. Mas não foi uma crítica, foi um pedido. Hoje eu não critiquei o Udoka. Mas fica o pedido aí pro Udokão botar o Rich Shepard como titular, que com certeza as coisas vão melhorar. E eu acho que depois de hoje, pô, mano, se ele pelo menos no próximo jogo ele não começar com o Rich Shepard, é sacanagem. Aí o Udoka tá de brincadeira. Mas enfim, não critiquei o Udoka diretamente. É um bom sinal. É um bom sinal. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, que é muito importante. Não se esqueça de dar uma conferidinha lá nas promoções da Centauro. A Centauro tá com promoções muito legais para esse final de ano. Basicamente tudo tá com promoção. E aí, usando o cupom SWISH10, você garante mais 10% de desconto na sua compra. Então aproveita, cupomzinho SWISH10, usa lá na Centauro, que é sucesso, meu. Tá? Nos vemos mais tarde. Hoje ainda tem cobertura da Batalha de Los Angeles entre Lakers e Clippers. Talvez eu faça pós-jogo de Warriors e Suns, não é certeza, mas talvez eu faça, então fica ligado no canal, ativa a notificação. E um abraço, minha gente. Beijão no seu coração, abraço e tchau.